debates e grandes reflexões judiciais. Então, me parece que uma questão central do crime fiscal ser um crime antecedente é que o crime fiscal vai passar a ter uma nova dimensão. Principalmente, só me permitam fazer aqui essa consideração, e mais uma vez essa terapia coletiva, mas se eu considerar, como o Supremo tende a fazer, a lavagem de dinheiro um crime permanente, ou seja, enquanto o dinheiro está oculto, não começa a correr a prescrição, enquanto o dinheiro está oculto, continua havendo lavagem de dinheiro, a situação que pode acontecer no caso concreto é a seguinte: eu pratiquei um crime fiscal antes da nova lei, peguei esse dinheiro e pus num paraíso fiscal, ou uma offshore, ou numa conta qualquer, e deixei ele oculto lá. Antes da nova lei, quando o crime fiscal não era crime antecedente. Veio a nova lei, passou a considerar o crime fiscal como antecedente, se eu continuar com esse dinheiro lá, automaticamente isso vira lavagem de dinheiro. Então, perceba que não são só os crimes fiscais praticados a partir da nova lei, os crimes fiscais praticados antes da nova lei. Se lavagem de dinheiro for considerado pelo Supremo um crime permanente, o Supremo ainda não decidiu isso, porque ele vai decidir isso no final daquela ação penal do Maluf, que ele chegou a discutir isso, quase resolveu isso e não resolveu, mas me parece que a tendência é considerar um crime permanente, embora eu discorde disso. Então, nós vamos ter aqui, na questão dos crimes fiscais, um problema muito sério, porque muita gente praticou crime fiscal, ou evasão, a evasão de divisa já era antecedente, mas crime fiscal nos anos 80, nos anos 90 e assim por diante, o crime fiscal pode ter prescrito, mas a ocultação não prescreveu, a lavagem não prescreveu. Essa é a questão. Então, nós vamos ter aqui uma nova dimensão em relação à lavagem de dinheiro. E isso é muito importante, isso é muito relevante. Portanto, o crime fiscal, seu antecedente, ele vai trazer novas situações que a gente vai precisar, enfim, refletir a respeito. Segundo lugar, e aqui eu já estou caminhando para o final, não vou gastar muito tempo com isso, mas em segundo lugar, então, a primeira alteração da lei foi a ampliação dos crimes antecedentes. Em segundo lugar, a questão do dolo eventual. Então, antes havia uma certeza ou uma segurança de que eu só poderia ser considerado agente de lavagem de dinheiro se eu conhecia que aquele dinheiro vinha de um crime, e mais, daqueles crimes previstos na lei. Agora, houve uma alteração na lei e admitiu-se o dolo eventual. Portanto, se eu suspeito que aquele dinheiro vem de um crime ou de uma contravenção, eu, de alguma forma, se contribuir com a ocultação ou com a dissimulação, também pratico lavagem de dinheiro. Esse dolo eventual, até esse momento, até essa interpretação, ela não me parece tão complicada. Por quê? Porque eu faço um normativo e digo quais são as situações suspeitas e, de alguma forma, digo a vocês, olha, diante dessas operações, comunique, você resolveu o seu problema do dolo eventual. O problema é quando o Supremo Tribunal Federal, nessa ação penal 470, ele amplia um pouco mais essa ideia do dolo e equipara ao dolo e ao dolo eventual algo chamado cegueira deliberada. O que é a cegueira deliberada? O que é a teoria da cegueira deliberada e por que isso agora precisa ser encarado em políticas de compliance, em políticas de prevenção à lavagem de dinheiro? Vejam, a ideia da cegueira deliberada se originou nos Estados Unidos no começo do século passado, para resolver o problema da mala de drogas. Então, é o sujeito que está no aeroporto e vem uma senhora, eu estou embarcando para Moscou, e uma senhora fala, olha, eu tenho aqui uma mala, você pode levar essa mala para mim? Eu te dou $10 mil para você levar essa mala. E eu pego a mala, não olho o que tem dentro e levo. Sou parado na alfândega, abrem a mala e tem ali cocaína. E eu digo, bom, mas eu não sabia, eu estou em erro de tipo, eu não tinha dolo de levar isso, eu fui imprudente, talvez, mas eu não tinha dolo, portanto, eu não tinha conhecimento e, portanto, eu não posso ser punido por colaboração no tráfico de drogas. Para evitar esse tipo de impunidade, então, criou-se a teoria da cegueira deliberada, ou seja, se você conscientemente se colocou numa situação de ignorância para não tomar conhecimento ou sequer suspeitar do que há naquela situação, essa situação é equiparada ao dolo eventual e, portanto, você responde como se tivesse a intenção de praticar aquele crime. Pois bem, isso para mala de dinheiro é uma situação objetiva, clara, e me parece absolutamente coerente à cegueira deliberada. O problema é quando eu pego esse conceito e trago para a atividade de lavagem de dinheiro e para a instituição financeira, a situação fica um pouco mais confusa. Por quê? Porque eu posso chegar a entender, por exemplo, que um sujeito que criou um setor de compliance e disse ao setor de compliance, ele, diretor financeiro,
que não quer saber de nenhuma operação suspeita, não quer tomar conhecimento que efetivamente eles resolvam todas as situações, eventualmente eu posso ter aqui uma cegueira deliberada. Então, essa situação nova, essa nova jurisprudência, que ainda, na verdade, ela foi tangenciada por alguns ministros, mas ela efetivamente começou a ser incorporada na jurisprudência, ela vai exigir do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, do sistema de compliance, um mecanismo que permita ao diretor ou à cúpula da instituição financeira, pelo menos tomar conhecimento de algumas situações mais extremas de suspeita de lavagem de dinheiro. Daí porque esse normativo da FEBRABAN, inclusive em algumas situações, prevê que o setor de compliance tenha acesso direto à instituição ou à cúpula ou alguém da direção, justamente para que, se houver uma situação dessa, não haja a imputação por cegueira deliberada. Ou seja, a cegueira deliberada criou novas obrigações, novas exigências de sincronia entre as diversas instituições do banco. Portanto, e quando eu falo aqui que a lei mudou e admitiu o dolo eventual, a jurisprudência admitiu a cegueira deliberada e, portanto, isso vai exigir um sistema de compliance mais rígido com um sistema de alerta filtrado. Isso me parece importante. Eu não vou entrar aqui muito profundamente na questão de jurisprudência, porque amanhã a gente vai ter um painel especialmente sobre isso. Mas, enfim, então, em um terceiro lugar, e a terceira novidade dessa nova lei, só para encerrar, são, efetivamente, essa nova dimensão da colaboração compulsória, ou seja, a lei criou novos setores sensíveis, novos setores que têm obrigação de fazer o Know Your Client e têm o dever de comunicação, dentre eles os setores que fazem consultoria, assessoria, e aí a gente pode aqui discutir longamente na questão dos advogados, mas, enfim, isso a gente pode deixar para outra oportunidade, mas, certamente, quando eu trago mais pessoas para esse sistema de colaboração compulsória e crio novas obrigações, como, por exemplo, a obrigação de comunicar a inexistência de operações suspeitas na minha instituição, que agora está prevista expressamente na lei, ou a obrigação da criação de um sistema de compliance, a gente percebe que o legislador, e a intenção do legislador aqui, foi trazer novos setores, mas, mais do que isso, estabelecer novas obrigações para todos os setores, para efetivamente consolidar esse sistema de colaboração compulsória. Bom, isso somado a uma série de novas leis que foram aprovadas recentemente, como, agora sim, a lei de crime organizado, agora definitivamente nós temos a definição do crime organizado, e como essa nova lei da corrupção das empresas, que eu imagino que todos os senhores tenham tomado conhecimento, essa lei, que é uma lei de caráter administrativo ou civil, tem claras implicações na seara penal e claras implicações na lavagem de dinheiro, e isso a gente também pode discutir em outra